Bom dia, meus amados, graça e paz. Estamos iniciando a nossa live de hoje, dia 8 de abril. Me ajudem aí, hoje é quarta-feira. Amém, povo de Deus? Sejam bem-vindos. Quarta-feira, uma manhã chuvosa. Já choveu essa madrugada, a temperatura está boa, né? Espero que esteja tudo bem na sua casa, espero que estejam bem os seus, que a sua saúde esteja boa e que Deus esteja abençoando a sua vida. Gostaria que vocês estivessem convocando os irmãos para estarem aí conosco, para iniciarmos a nossa live pastoral nesta manhã. Irmãos, a live pastoral, ela tem como objetivo manter esse relacionamento entre pastor e ovelha. Está sempre aqui, né? Giovana, bom dia. Dando bom dia aos irmãos. Toninho, já deu o ar da graça aí. Então nós temos alguns irmãos que nós assim só temos que agradecer por estar fidelizando nossas lives. Rosângela, minha esposa, ela está na sala, ali tomando conta de Benjamin. Benjamin está conosco e a nossa vida tem sido assim bastante corrida, mas também bastante feliz por estarmos nesse momento. Podemos estar juntos em família e ajudando a tomar conta do Benjamin. Um abraço aqui para Cassinha, Gustavo, para a família Ordones também. Um grande abraço para vocês, que Deus esteja abençoando essa família tão maravilhosa. Irmãos, nós vamos, nessa live de hoje, meditar sobre o primeiro convite de Jesus. Eu vou aqui só um minutinho tentar fechar aqui a cortina, porque o reflexo aqui da janela está embaçando meus olhos. Só um minutinho. Voltei aqui. Para mim melhorou um pouquinho. Amém? Então, eu gostaria de conversar com você sobre o primeiro convite de Jesus. Você sabe qual é o primeiro convite que Jesus fez no seu ministério? Irmã Messia, paz do Senhor. Quem sabe aí, qual foi o primeiro convite de Jesus que ele fez no seu ministério? Nós vamos conversar sobre ele nesta manhã. Vamos lá, quem souber vai postando aí. Nós vamos ler, e ao ler Jorge Lucas, nós vamos estar, então, entendendo assim com mais clareza. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. Toda vez que você entender que, bom dia Jorge, alguém pedir para ler o Evangelho de Mateus, você saiba que este é o Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. E, na verdade, se você quer conhecer acerca da biografia de uma pessoa, você leia sobre a vida dessa pessoa. E quando você lê os Evangelhos, você vai ler e entender a biografia de Jesus. Como foi a sua vida, o que ele fez, a sua história, as suas intenções, como começou a sua vida, como começou o seu ministério, o que ele fez, com quem ele trabalhou. Então nós temos, assim como a biografia de grandes homens na humanidade, nós temos a biografia escrita para nós, revelada para nós nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados de evangelhos sinóticos, e eles veem do seu ponto de vista, mas eles veem a mesma verdade que é Jesus. Paz do Senhor, irmã Vera. Vamos ler então Mateus 11, 28. Vou pedir então ajuda aí para a Toninho estar postando aí o texto, para aqueles irmãos que chegarem depois possam então estar identificando o texto. Mateus 11, versículo 28, eu vou ler apenas uma parte. Seja bem-vindo, Diego. Esse foi o convite de Jesus. Vinde a mim. Você sabe a conclusão desse versículo que diz:
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu queria ficar somente com essa expressão desse primeiro convite, que é: vinde a mim. Então esse é o primeiro convite de Jesus aos seus discípulos. Quando nós começamos, chegar um pouquinho para cá, quando você começa a olhar, irmãos, a Bíblia ela vai por si mesma se explicando. Então eu queria que você, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 10, só para você perceber alguns detalhes. Seja bem-vindo aí, Cristina. Amém. Capítulo 10. Olha só como começa o capítulo 10. No capítulo 10, versículo 1, Jesus escolhe os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos. E vai do 10, do versículo 1 ao versículo 4. E depois que ele escolhe, é importante entender, irmãos, que no capítulo 10, versículo 5, ele vai dar instrução para os 12. Então, olha só, Deus escolhe, Deus dá as instruções para eles. Depois, no capítulo 10, versículo 16, até ao versículo 23, ele começa a dar as admoestações para os 12. Mas, além da instrução, das admoestações, ele também fala dos estímulos. Está no capítulo 10, versículo 24 ao 32. E depois que ele dá os estímulos, ele fala sobre as dificuldades. E por fim, ele fala das recompensas do discipulado, daquelas pessoas que foram ao seu encontro. Então, para você recapitular, se alguém puder escrever, escreva na ordem. O chamado de Jesus para os 12, a instrução para os 12, as admoestações para os 12, os estímulos para os 12, as dificuldades ele apresenta para os 12, mas apresenta também as recompensas. E aí, após isso, nós podemos então olhar aqui e observar que é uma escola. Ele começa, a sua base é de ensinar. O discipulado, irmãos, o discipulado é ensino. Só que o discipulado, ele não é... Seja bem-vinda, Heloísa, prazer. Minha vizinha aqui do Cachito, Alberto Júnior. O discipulado, às vezes há uma ideia errada. Silene, o discipulado não é para o novo crente. O discipulado é para o cristão. Seja no começo da sua vida cristã, até o final da sua vida, ele precisa aprender sobre Jesus. O médico, ele estuda mais ou menos lá para mais de 5 anos, e ele continua sempre estudando para se atualizar, para aprender. Irmãos, o crente que não estuda a Bíblia, que não aprende, ele não é discípulo. Ele não está aprendendo. E o convite de Jesus foi: vinde a mim. Ir até Jesus não é algo que você tem que fazer por pressão, porque as pessoas falam que você tem que orar, porque você tem que ler a Bíblia. Ir a Jesus é estar perto dele. O texto vai nos mostrar aqui algumas particularidades, e dentre tudo que nós lemos aqui, no capítulo 10, versículo 25, Jesus diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre. Hoje, nós vivemos a seguinte realidade. Eu vou ler aqui. Você pode ser tudo. Você pode ser um líder pastoral, você pode ser um líder de ministério, você pode ser membro de uma igreja, congregado de uma igreja, você pode ser simpatizante do evangelho, mas talvez você pode não estar sendo uma coisa: discípulo. Discípulo foi chamado para estar com Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Discípulo foi chamado para andar com Jesus. O discípulo foi chamado para aprender com Jesus. Discípulo foi chamado para fazer as coisas que Jesus ensinou. Então, quando nós olhamos o texto bíblico de vinde a mim, nós vamos ver aqui algumas particularidades.
Eu estou com medo de... Aí, tá vendo? Eu estava com medo disso, de chegar aqui, isso aqui cair. Então aqui nós estamos ao vivo aqui, e o pastor está se virando aqui nos 30 para poder... Opa! Segura aí, ajuda Jesus. A gente vê aqui. Ai, Deus tem que ajudar nessa hora, né, irmão? Então, nós temos assim, algumas particularidades desse convite de Jesus e nós vamos ver algumas delas. Ei, irmãos, ô Jesus, ajuda aqui o pastor Carlos. Ó, vai cair não. Quem pode dar um glória aí para segurar esse celular aqui? Amém? Vamos ver aqui. Ô Jesus, me ajuda. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história de Jesus. Você pode me responder com quantos anos Jesus iniciou o seu ministério? Alguém pode falar aí? Com quantos anos Jesus iniciou o seu ministério? Vamos lá? Quantos anos Jesus iniciou o seu ministério? Perguntando aí aos universitários, pode falar também aí aos líderes, os pastores, quantos anos Jesus iniciou o seu ministério. Vamos ver lá em Lucas 3, 23, que diz assim, Giovana disse aí, 30 anos, parabéns, Giovana. Quando a gente voltar à comunhão normal dos santos, você já tem uma cantina paga pelo pastor Carlos. Primeira cantina eu vou dar para você. Lucas 3, 23 diz assim, ora, tinha Jesus... Não, 12 anos não. A gente vai colocar aqui. Ele iniciou o seu ministério com 30 anos. Ora, Lucas 3, 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Está em Lucas 3, 23. Aí você vai perguntar assim, gente, mas não, 33 anos foi mais ou menos, Vera, assim, a idade que ele morreu. Essa é, segundo os estudiosos, se ele começou o seu ministério com 30 anos. Vamos lá. Por que Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos? Isso é importante a gente saber. Isso aí, Paulo, cerca de 30 anos. Não há uma precisão se foi 29, se foi 30, 31, mas é isso aí, cerca de 30 anos. Não, Heloísa, é porque você vê Jesus aos 12 anos, ele já ensinando as pessoas, mas esse não é o ministério. Em algum momento ele começa a ensinar, mas ainda não era o seu ministério. Isso fazia parte da vida de Jesus. Bom, por que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos? Pela lei de Moisés, um homem só podia se tornar um mestre, um rabi, só podia ensinar a partir dos 30 anos. E aí, a gente vai perceber uma coisa. Até, você olha assim, os levitas, aqueles que eram os cantores da casa do Senhor. Segundo a lei de Moisés, o levita, com 29 anos, ele só podia carregar as estacas do tabernáculo. E somente com 30 anos é que ele podia estar exercendo o seu ministério como levita, cantando junto ao culto, ao tabernáculo. Com 30 anos. A mesma coisa se dá ao sacerdote. O sacerdote, até os 29 anos, ele não podia exercer o seu ministério. E somente aos 30 anos o sacerdote podia exercer o seu ministério, porque isso fazia parte da lei de Moisés, e Jesus estava cumprindo a sua lei. Então Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Aí a gente vem assim, um questionamento. Então, pastor, o que Jesus fez
até aos 29 anos? Essa pergunta que eu faço para você. O que Jesus fez até aos 29 anos? Ele fez o quê? Ele estava vagando no deserto, como João Batista? Ele estava recluso no monastério, esperando o tempo em que Deus iria iluminá-lo? Ele estava fazendo devocionais no monte com Deus? Não. O que Jesus estava fazendo? Ele estava exercendo uma vida normal como eu e você. Eu gostaria que você pudesse aqui também me dizer, Jesus tinha uma profissão. Vamos lá, meu povo. Qual era a profissão que Jesus aprendeu? Dou-lhe uma. Vamos lá, essa é fácil, hein, Luísa? Essa é muito fácil. Jesus tinha uma profissão. Qual era a profissão de Jesus? Vamos lá, povo. Hein? Profissão de Jesus, ele tinha uma profissão. Até os 29 anos, ele exerceu esta profissão. Vamos ler em Marcos 6, versículo 3. Quando Jesus chega na sua cidade. Paulo Henrique falou aí, carpinteiro. Amém? É uma excelente profissão. Carpinteiro trabalha com madeira. É uma profissão muito honrosa. Então, Jesus tinha uma profissão. E sendo ele um dos irmãos, dos irmãos mais velhos, ele precisava estar mantendo a sua família, ajudando na sua casa. Então, se você tem aí um filho, você fala aí com ele, olha só, você pode escolher um ministério, você pode escolher uma carreira, você pode escolher algo, mas diga para ele que diga assim, trabalhar é importante, porque Jesus trabalhou, Jesus tinha uma profissão, ele não era ocioso, ele ajudava seu pai, a sua mãe, ele estava todos os dias envolvido num trabalho secular para estar abençoando as pessoas, amém? E depois dos 30 anos, então, ele tem o seu ministério integral de estar exercendo o seu ministério aqui com os homens. Bom, a gente sabe então que ele é carpinteiro. Jesus, então, ele vem chamar os 12 para estar com ele. Ele designou o versículo, Marcos 3,14 fala assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar. Então, o tempo que Jesus passou com esses 12 foram aproximadamente 3 anos. Alguns dizem que foi um pouco menos. Então, dos 30 anos, aproximadamente aos 33 anos, 3 anos ou 2 anos e alguns meses, Jesus passou com os seus discípulos. Então, olha a expressão. Ele chamou 12 para estar com ele. Ou seja, discipulado significa não só um relacionamento de conhecer, mas de andar junto, de estar perto. Quem não está vivendo hoje perto de Jesus, quem hoje não está andando com Jesus, quem hoje não está vivendo essa dinâmica do chamado, dinâmica das admoestações, das instruções, dinâmica dos estímulos, dinâmica das recompensas, ele não está vivendo um discipulado, ele pode estar vivendo uma vida independente. Ele pode ser tudo menos um discípulo, ele pode ser tudo menos um aprendiz. Você pode estar fazendo tudo menos estar com Jesus. Você pode falar assim, Jesus está comigo, mas talvez você não esteja com ele. Talvez você não esteja próximo dele. E ele chama os discípulos e fala assim, vinde a mim, é para estar com ele. Não é para só estar na igreja. Não é só para você estar ensinando, não é só para você estar orando, não, é para estar com Jesus. E estar com Jesus significa que você está vivendo um relacionamento próximo com ele, e esse relacionamento próximo é que faz o discipulado acontecer. Sejam bem-vindos aí, meus irmãos. Então, quando nós observamos isso, a gente vai observar que Jesus, ele era o centro. Ele era como um imã
que atraía os discípulos até ele. Quando você olhar e ver assim, como foi que Jesus chamou as pessoas? Ele disse assim, fulano, vem e segue-me. Fala que Pedro, os apóstolos todos deixaram o que estavam fazendo, largaram tudo o que estavam fazendo e foram após Jesus. Eles ouviram, vinde a mim. Então eles entenderam o seguinte, a principal coisa é a pessoa de Jesus. Ele tem algo que me fascina, ele tem algo que eu creio, ele tem uma verdade nele, ele tem algo de Deus que me chama e essa tem que ser a prioridade na minha vida. Discipulado é priorizar Jesus. Discipulado não é para novo crente, discipulado é até a gente, ao final da nossa vida, a gente alcançar os céus. Isso é discipulado. E aí eu queria que você pudesse entender que Jesus era o centro disso. Quando ele chama assim, vinde a mim, eu falo assim, eu estou acima de qualquer prioridade. Eu estou num nível, no centro, onde tudo deve convergir para a minha pessoa. Então eu quero dizer que nesse tempo, ou em qualquer tempo, nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o nosso relacionamento com Jesus é o mesmo que ele teve para os 12. Ele chamou os 12 para estar com ele. Ele nos chama para essa verdade. Se você não está com ele, se você não tem tempo com ele, se você não aprende com ele, se você não é ensinado por ele, isso é um sintoma de que você não está com ele. Quem está com Jesus é transformado, quem está com Jesus aprende, quem está com Jesus muda de atitude, quem está com Jesus ele é transformado. E discipulado, nós somos transformados. Seja bem-vindo aí, Júlio César, meu cunhado. E aí eu queria perguntar para você, se Jesus está no centro, a gente vai falar agora sobre algo assim atual. Quando você escuta a palavra hoje, epicentro, seja bem-vindo, Andréia, Carol Soares. O que você lembra quando vem a sua palavra epicentro? Você escuta essa palavra na televisão, você está vendo no seu celular, na mídia, a palavra epicentro. O que significa para você, o que vem à sua mente? Quando nós falamos e escutamos essa palavra epicentro, nós lembramos de quê? Da pandemia do coronavírus. É interessante, irmãos, que a gente vai falar aqui sobre o significado dessa palavra epicentro. É mais ou menos assim, quando tem um terremoto, e digamos que tem um terremoto lá no Japão, e fala assim, o epicentro do terremoto foi a 300 quilômetros do Japão, na ilha tal, lá foi o epicentro. Lá no profundo da terra, lá onde as rochas lá se abriram, onde houve o epicentro do terremoto, ali aconteceu, ali foi o centro do terremoto, e de lá essas ondas vieram e alcançaram o Japão. E aí eu quero então dizer para você, quando nós falamos de epicentro, o significado é o seguinte, epi, aquele que está sobre, em cima, e centro, isso é no original, significa o centro. Então, epicentro é aquilo que está acima, aquilo que está sobre e aquilo que está no centro. Então, hoje, o epicentro significa aquilo que está sobre, aquilo que está acima, aquilo que está no centro. Então, hoje, o epicentro da pandemia, o epicentro começou lá na China. E a cidade do epicentro foi Wuhan. Depois do epicentro, ele foi para a Europa, mais especificamente para a Itália. Então lá foi o epicentro da pandemia. Lá era o centro onde ela se propagava com mais velocidade, mais intensamente. Então lá era o centro dessa pandemia. E agora, quando você olha na mídia, qual é a nação que está sendo o epicentro, onde está
sobre, onde está em cima, onde está no centro, onde está mais intenso, qual é a nação que hoje é o epicentro da pandemia de coronavírus. Você sabe me informar, se você está acompanhando aí nas mídias? Vamos lá? Deu-lhe uma. Amém. Pastor Rubinho, seja bem-vindo, meu pastor querido. Qual é o epicentro hoje? Então, vou facilitar para você. O epicentro hoje está acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos hoje é o epicentro dessa pandemia de coronavírus. E a cidade hoje que está com o epicentro da pandemia, que é o centro da pandemia, onde está mais intensamente, estão morrendo mais pessoas hoje por dia, é Nova York. Então, hoje, os Estados Unidos estão numa loucura através de equipamentos e eles estão ali correndo atrás para poder cuidar das pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando nós olhamos para Jesus, porque nós, discípulos, seja bem-vinda Priscila, Alberto Júnior, precisamos ir até Jesus. Porque a Bíblia revela que Jesus, ele é o epicentro da revelação de Deus. A maior revelação de Deus, a principal revelação de Deus é Jesus. Porque Jesus está ele está em cima do centro das revelações de Deus. Quando você olha nas Escrituras, você pode conhecer sobre qualquer assunto. Você vai conhecer sobre o Antigo Testamento, você vai conhecer sobre os personagens bíblicos que eles apontam para Jesus. Mas a revelação de Deus, a revelação das Escrituras, elas mostram que Jesus é o epicentro. Ele é o centro da revelação de Deus, da revelação do Pai. E por isso, irmãos, nós precisamos ir correr para o centro. Precisamos ir correr para Jesus, porque Jesus é a maior revelação de Deus no Evangelho. Jesus é a maior revelação do amor de Deus. Para você entender o amor de Deus, você precisa conhecer Jesus, os atos de Jesus, para você conhecer o Evangelho. Se você quer conhecer sobre Deus, conheça sobre Jesus, porque os atos de Jesus vão mostrar exatamente os atos que Deus estava demonstrando através do seu Filho. E aí, quando nós começamos a olhar para isso, nós vamos ver o seguinte. Jesus ele fala em João 14, 6. E você conhece esse texto bíblico. E ele diz assim: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E ele vai e conclui: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, além dele ser o caminho, a verdade e a vida, ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único meio, ele é o único centro, a única verdade que importa que os homens sejam salvos. E se você é religioso, você precisa entender que a sua religião não vai te levar a Deus. O que vai te levar ao Pai, a uma comunhão, a uma restauração com Deus, é Jesus de Nazaré, pois ele é o epicentro, ele está acima. E a Bíblia diz que ele recebeu um nome, olha só, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, ele está acima, ele é o epicentro no céu e na terra. A Bíblia fala que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus de Nazaré. Por isso, o discipulado, ele leva as pessoas até o centro, ele leva as pessoas até Jesus. Ele leva a pessoa até essa pessoa que expressa Deus. Então, nós vamos observar aqui, ele diz em João também 14, 9, ele fala assim para Filipe, ele falando a Filipe, ele disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele falou: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Deixa eu falar alguma coisa assim para você.
As pessoas falam tanto que a gente tem que conhecer Deus, tanto que Deus quer nos conhecer, mas na verdade não existe revelação de Deus se não passar pela pessoa de Jesus. Irmãos, nós só temos acesso ao Pai através do benefício de Jesus, através da obra de Jesus. Então ele diz assim, olha, Felipe, eu estou há tanto tempo com você, você não me tem desconhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Irmãos, se você quer conhecer a respeito de Deus, você precisa olhar para o Filho dele, Jesus. A gente fala assim, olha, é a cara de um, a cara de outro. Não, irmãos, o caráter, a expressão, a bondade de Deus está estampado na pessoa do seu Filho Jesus. E esse convite é para você ir até Jesus. Esse convite é para você se aproximar de Jesus. Ele é o principal ensinamento da Bíblia. Ele é a principal razão de Deus ter revelado Jesus. Ele colocou Jesus como centro de todas as coisas. A gente pode ler mais alguns versículos em Colossenses 1,15. Fala assim, ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Olha só, ele é a imagem do Deus invisível. Ah, pastor, como que é isso? Ele ser a imagem de alguém que é invisível. Ele quer dizer o seguinte, se você quer conhecer o amor de Deus, a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, você vai conhecer através da imagem que Jesus deixou aqui para nós. Você lembra de algum momento na Bíblia em que Jesus para um necessitado? Em que Jesus para socorrer um cego? Em que Jesus para socorrer a viúva que havia perdido o seu filho? Você viu algum momento da Bíblia, Jesus, ele pegando, ministrando uma palavra para um coxo que estava à beira do poço de Betesda, não tinha ninguém para colocar lá, e Jesus faz isso? Você vê quando alguém baixa Jesus, abre o telhado e baixa um paralítico até Jesus, e ele então trata, ele salva aquele coxo, ele diz, a tua fé te salvou, ele diz, levanta e anda. Assim é o amor de Deus, irmãos. O que Jesus fez, ele estava dizendo, era assim que meu Pai faz. É dessa forma que o meu Pai te ama. Quando ele multiplica os pães e os peixes, ele está dizendo assim, assim como meu Pai, assim como Deus alimentou o povo lá no deserto, assim como ele mandou o maná, que ele mandou a água, Jesus ele vem então dizendo que ele era agora a expressão do eu sou. Aquele eu sou que foi revelado a Moisés, e que Moisés fala assim, a quem eu vou dizer a Faraó que me envia? Ele fala assim, o eu sou te enviou. Então quando Jesus chega, ele toma essa expressão, eu sou, ele passa a ser o centro. Tudo aquilo que Deus havia revelado no Antigo Testamento, agora ele contextualiza, ele traz para o Novo Testamento, ele traz para os seus dias, e ele começa a dizer, eu sou o caminho. Se alguém te perguntar quem te chamou, quem te enviou, você vai dizer, o eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi ele que me chamou, é sobre ele que eu tenho aprendido. Ele diz mais, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, assim como vocês receberam o maná do deserto, eu sou o pão vivo que te alimenta. Irmãos, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Mateus 4 fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida, irmãos. Então ele toma essa expressão, eu sou, para dizer agora, eu estou no centro, eu estou aqui para revelar a bondade de Deus, para atrair vocês a mim mesmo, para que vocês possam ter vida. E a gente vai continuar aqui, dizendo agora para você, ele diz para Filipe, dizendo para você, nesta manhã, você vai dizer assim, pastor, esse chamado é para as pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas, aflitas, oprimidas. Esse chamado foi para elas. Irmãos, esse chamado também é para mim e para você. Primeiro, ele chama para estar junto. Ninguém
pode conhecer uma outra pessoa se não estiver junto. Você, antes de casar, você passou um período de namoro, de noivado, você conheceu alguém. É a expressão que a gente diz assim: quer conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. Ou seja, para a gente conhecer alguém, 1 quilo de sal leva bastante tempo para você gastar, dá para fazer muita comida. 1 quilo de sal demora muito a terminar. Para você conhecer alguém, você tem que ter esse tempero, esse relacionamento. E essa palavra pastoral nesta manhã é para que você entenda que esse convite de vinde a mim é para quem é discípulo. Não é só para quem é crente. Não é só para quem vai à igreja. Não é só para quem é adorador. Não é só para quem é intercessor. Primeiro chamado é ir até Jesus, estar ao lado dele. E quem está ao lado de Jesus, ele é transformado. Quem está ao lado de Jesus e olha Jesus como centro de todas as coisas, ele é transformado por Jesus. E eu gostaria que nesta manhã você encarasse essa live pastoral para dizer que, do mesmo modo que Jesus chamou os seus 12, ele já chamou você. Mas pastor, ele já me chamou, sim, ele já te chamou. Mas agora ele está te chamando. Vinde a mim, Carlos. Vinde a mim, Alberto. Vinde a mim, Cristina, Priscila, Toninho. Vem estar perto de mim. Esse é o momento que nós precisamos estar ao lado de Jesus, perto de Jesus, sentindo o aroma da pessoa de Jesus. Porque só assim, irmãos, nós podemos aprender. Você quer ver uma coisa? A Bíblia, ele diz assim, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Irmãos, nós estamos passando um tempo em que a Escritura não é mais examinada. Essa é a verdade. Porque nós temos o pastor A, o pastor B, nós temos, hoje mesmo foi postado um vídeo no YouTube sobre a biografia de um homem de Deus. Isso é importante, mas o mais importante é o que Deus tem falado sobre você. Você precisa conhecer Jesus através das Escrituras. Jesus não é um ser midiático. Nós podemos conhecer a história de Jesus, mas podemos correr o risco de não conhecer o Jesus da história. Nós podemos saber tudo de Jesus e não estar perto de Jesus. Discípulo foi chamado para andar com Jesus. Ele disse assim, então ele chamou os 12 para estar com ele. Deus não somente te salvou, após ele ter salvo você, ele diz assim, vinde a mim. E ir até Jesus é para estar com ele. Ele é o epicentro. Ele é a maior revelação de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E ele deseja que você o conheça. E aqui eu escrevi algo que eu achei bem interessante. Aqui, ó. Seguir a Jesus de perto é conhecer, amar e seguir. Então me responda aqui. Nós só confiamos em quem conhecemos. Você pode dizer
Se você não conhece essa pessoa, você não confia nele. Então, o discipulado significa conhecer. Nós precisamos, irmãos, conhecer Jesus. Tem um canto que fala assim, eu quero conhecer Jesus, né? Isso aí me lembra muito aí o Jorge Lucas. Primeira coisa que é conhecer. E você só vai conhecer Jesus através das Escrituras. Os discípulos disseram, quando Jesus fez um discurso muito duro e algumas pessoas saíram, um discurso duro Jesus fez, algumas pessoas abandonaram Jesus, ele disse então para os seus discípulos, e vocês também querem ir, querem me abandonar? Ele disse assim, para quem iremos nós? Só tu, Jesus, tens palavra de vida eterna. Eu quero que você glorifique a Deus, porque Jesus, ele é o teu Salvador. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele é o teu Salvador. Mas além de ser Salvador, quando fala além, não é dizendo que a salvação é coisa pequena. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Eu quero que você glorifique a Deus por isso. Mas para ser o Senhor da sua vida, ele precisa ser o seu mestre. E as pessoas olhavam para Jesus como um mestre. E quando ele chama as pessoas, ele diz, vinde a mim. Ele diz, aprendei de mim. Irmãos, nós temos que aprender sobre tudo. E hoje há tantas teologias que nós estamos aprendendo por aí, e teologia não dá vida para ninguém. O que dá vida são as palavras de vida eterna. É aquilo que está escrito nas Escrituras que fala a respeito de Jesus. Isso é que nos dá vida. Isso é que nos mantém de pé. Então a primeira coisa para você ir no discipulado, você tem que conhecer. E para conhecer, não há como você conhecer uma pessoa de longe. Para conhecer tem que estar perto. Tem que andar junto. Eu quero chamar você nessa live para comunhão com Deus. Você que esqueceu a sua Bíblia, meu irmão, de lado. Você esqueceu a sua Bíblia de lado. E você talvez só abra a sua Bíblia quando o pastor está fazendo a live, quando o pastor está pregando na igreja, ou quando você vai para o culto e você leva a sua Bíblia, você lembra que tem Bíblia quando alguém pede para fazer uso dela. Mas Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade. Irmãos, para estar junto, tem que conhecer a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E ele não falou para os não crentes, falou para os crentes. Ele disse assim, e conhecer, João 8,32, João 8,36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, eu estou falando para crentes. Eu não estou falando para não crentes. Eu estou falando que nós precisamos ser libertos. Libertos de nós mesmos. Liberto da nossa mentira, do nosso modo de existir, liberto de uma vida sem proximidade com Jesus. Você pode estar próximo da religião, você pode estar próximo da sua igreja, você pode estar próximo dos seus irmãos, mas pode correr o risco de não estar próximo de Jesus. Você não tem estado com Ele, e um sintoma de quem não está com Ele é quem não o conhece. Se alguém chega para você e fala assim, me diz aí, João 14,6, diz o quê? Aí você, João 14,6, ontem foi falado aqui, João 14,1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quem disse isso? Foi Jesus. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, quando pedirem uma razão da nossa fé, do conhecimento que nós temos a respeito de Jesus, o que você vai falar? Qual o versículo que você vai falar para dizer para o mundo que Deus o amou de tal maneira? Você fica assim, é João 3,16, você pode dar glória a Deus por isso? Então deixe falar com você o seu coração como seu pastor. Essa é a função do pastor, é ensinar, é exortar, essa é a função pastoral.
A minha função é exortar você, é ensinar a você que você pode estar vivendo uma religiosidade, mas pode não estar vivendo uma vida ao lado de Deus. Isso quem tira o dia a dia são as pequenas coisas. E Jesus mandou você deixar tudo, ir após Ele. A primeira coisa é conhecer. E para conhecer tem que ler Bíblia. Não é ler Bíblia na live, não é ler Bíblia no culto, é ler Bíblia todo dia, porque a Bíblia é o nosso alimento, é o pão de cada dia. O maná foi para cada dia. Deus a cada dia tem um maná para você. Deus tem um alimento por você. E quem não come deste alimento está fraco espiritualmente. Então, se eu estou próximo de Jesus, eu estou me alimentando com Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele me dá alimento, eu como, porque eu estou próximo, estou andando com Ele. E aí a sua Bíblia, ela não só tem que ser desengavetada, não. Você precisa entender. Você precisa se aproximar com esse sentimento. Se eu não conheço uma pessoa, eu não amo essa pessoa. Eu não confio nessa pessoa. E os discípulos disseram, para quem iremos nós? Irmãos, tem gente indo para qualquer lado, tem gente que muda de igreja. É porque o pastor já não me satisfaz, essa igreja X não me satisfaz. Não, irmãos. Sabe qual a sua insatisfação? É porque você não tem andado do lado de Jesus. Porque quem anda junto de Jesus conhece uma verdade, é alimentado pela verdade e vive pela verdade, que é a palavra de Deus. E a primeira coisa, então, aqui é conhecer. Jesus queria ser conhecido de forma íntima. Jesus queria ser conhecido nos seus detalhes, nos pormenores da sua vida. E às vezes nós não sabemos nem a história de Jesus, nem o ministério de Jesus, nem o que ele falou. Como saber, como dizer que nós conhecemos a Deus? A segunda coisa é que só conhecemos a quem amamos. Então, o discipulado requer você conhecer e você amar. Só conhecemos a quem amamos. É interessante. Eu só vou estar perto de uma pessoa a quem eu quero amar. Eu só quero conhecer a respeito de uma pessoa que eu amo. Lembra quando você começou a namorar? Você queria saber assim, qual é o nome dela? Aí você ficou sabendo. Ah, o nome dela é Carla. Né, Toninho? O nome dela é Carla. Ah, sim. Onde ela mora? Ah, ela mora ali, ela morava ali em Jardim Metrópole, ali em Itapeba. Ah, mas essa menina, a Carla, Toninho falando, que menina bonita, que menina, fiquei apaixonado por essa menina. Pode dar glória a Deus aí, Carla. Glória a Deus por isso, Toninho falando a respeito de você quando te conheceu. Então ele queria saber sobre você, onde você morava, quem eram os seus pais. E aí, quando ele começou a te conhecer, ele queria ouvir dos seus lábios, ele queria conhecer da sua história, quem você era, o que você gostava de fazer. Irmãos, nós precisamos entender que só conhecemos a quem amamos. Olha, na subida do morro, oh Deus, aquele morrinho ali, né, Toninho? Deus é maravilhoso, tempo bom, né? Se você conhece Jesus, ela está rindo aí? Glória a Deus. A gente só conhece a quem a gente ama. Essa é a verdade. Discipulado não é uma estratégia. Discipulado é vida. É um estilo de vida. É andar junto de. É aprender sobre essa pessoa, amar sobre essa pessoa e depois só amamos a quem seguimos. Jesus queria ser seguido. As pessoas seguiam Jesus porque o amavam, porque o conheciam. Eu quero perguntar assim, por que você está na igreja? A igreja me faz bem? Não, não é suficiente. Eu estou na igreja porque eu amo Jesus. Eu sou cristão porque eu amo Jesus, eu amo a Deus, o que Ele fez por mim. Isso é discipulado. Isso é estar junto de Jesus. E eu gostaria que, para aqueles que pensam que a live pastoral não é para substituir o seu momento de comunhão com Deus.
É aqui que o pastor te ensina, é aqui que o pastor Carlos, ele exorta você, mas é aqui que o pastor Carlos também vai incentivar você. E eu quero te incentivar nessa noite. Eu quero colocar você para cima, nessa noite não, nesta manhã. Eu quero colocar você para cima. Eu quero colocar você no centro da vontade de Deus. E ao terminar essa live, eu gostaria que você pudesse correr para a sua Bíblia. E durante esta semana, você olhar o capítulo 10 de Mateus. E cada dia você olhar ali as orientações que Jesus deu para os seus discípulos. Olha ali as orientações que nós já falamos aqui no capítulo 10. Elas estão aqui, ó. Ele os chamou, seus discípulos, ele os instruiu, ele os admoestou, ele deu os estímulos, ele falou sobre as dificuldades, mas ele também falou sobre as recompensas. Queridos, eu preciso encorajar você nesse momento. Nesse momento, é um momento que nós estamos vivendo assim, muitas dificuldades. E Jesus já disse assim, que no mundo tereis o quê? Aflições, mas ele fala assim, tem de bom ânimo. Eu quero que você glorifique a Deus por isso. Mas eu quero que você vá até Jesus hoje. Talvez você esteja ocupado com o seu emprego, você está preocupado se você vai receber, você está preocupado com a pandemia, você coloca máscara, você coloca equipamento, você passa álcool gel, você lava as mãos. Mas deixa eu falar assim, só verá Deus aqueles que forem limpos de mão e puros de coração. Se você for até Jesus, Ele vai transformar e purificar a sua vida. Ele vai dizer como Toninho disse aqui, diga o fraco, eu sou forte. Mas eu quero que você seja fortalecido nesta manhã. Vá até Jesus, é você ir à Bíblia. Quando você vai e ler a Bíblia, você está dizendo assim, eu estou junto, eu estou perto de Jesus. Você pode dizer glória a Deus nesta manhã? Quando você começa a orar a Deus, você começa a dizer para Jesus, Senhor, o quanto eu te amo. E aí você começa a agir, a seguir a Jesus. E o próximo convite que nós vamos falar é sobre esse. O próximo convite que a gente vai falar na próxima live é seguir Jesus. Essa live é para que você tenha vida. Talvez você possa estar seguindo assim um cronograma para você ler a Bíblia toda. Deixa-me dizer para você, é importante você ler a Bíblia toda. Mas Jesus, ele não disse assim, leia a Bíblia toda. Eu tenho que ensinar você. Ele diz assim, examinai. Examinar é olhar com cuidado. Examinar é olhar o texto, olhar o contexto, é saber o significado das palavras, era saber como era a história daquela época, era saber quem eram as pessoas que estavam envolvidas naquele texto, para quem Jesus estava falando, se ele usou palavras simples ou se ele falou por parábolas. Examinar é isso. Examinar é ler com atenção. Examinar é estudar. Examinar é conhecer no profundo. E tem muita gente que conhece superficialmente, mas nós podemos conhecer a Deus profundamente, examinando as Escrituras, porque elas têm palavras de vida eterna. E eu gostaria então, ao terminar essa live, pedir para você hoje, quarta-feira, para tudo. Você pode dizer amém aí? Priscila, Patrícia, para tudo. Talvez você precise colocar lá na porta do seu quarto, assim, não bota assim, não perturbe não, diga assim, eu estou lendo a Bíblia. Bota lá uma plaquinha, eu estou falando com Deus.
Passe um tempo examinando as Escrituras. Leia a Bíblia toda, leia de Gênesis, leia tudo. Mas a Bíblia tem que ser examinada. E o centro da revelação de Deus é Jesus. Você pode conhecer toda a Bíblia, mas se você não conhecer quem é Jesus, o que ele fez, qual o chamado dele, o ministério dele, talvez você conheça a Bíblia toda, mas você não seja um discípulo. Não corra o perigo de ser conhecedor da Bíblia e não ser discípulo. Discípulo é aquele que está perto. Então eu quero que você abra a sua Bíblia e diga assim: Senhor Deus, ilumina minha mente, me revela as coisas profundas. Eu quero te amar, eu quero te seguir. Eu quero orar com você nesta manhã, te abençoar. Senhor, eu oro em nome de Jesus pelos meus irmãos, pela minha igreja, por aqueles que estão nos assistindo, por aqueles que vão nos assistir. Deus, nós não temos a pretensão de ser donos da verdade, porque o Senhor é a verdade. É do Senhor que nós estamos aprendendo. É do Senhor que nós queremos ter um coração manso e humilde. É com o Senhor que nós queremos nos parecer e te conhecer. Nos permita, Deus, nesse dia, nesta semana, ouvir a experiência dos irmãos dizendo: pastor, como eu fui edificado por ler a palavra de Deus, por ler o capítulo 10 de Mateus e aprender sobre as instruções que ele deu, os estímulos, as admoestações, enfim, todas as coisas que ele deu para os 12 são para a sua vida. Que Deus te abençoe nesta manhã e que você corra para a sua Bíblia, porque só ela tem palavra de vida eterna. E é importante, irmãos, que é tempo de ler, porque vai chegar um tempo que a Bíblia fala que eles não suportarão a sã doutrina e darão como comichão aos seus ouvidos quando ouvirem falar. Hoje tem muita gente que já não suporta a Bíblia, não suporta a sã doutrina. E é dela, a Bíblia, que nós temos que aprender. É sobre Jesus. Que Deus abençoe você. Leia a Bíblia, ore, esteja perto de Jesus nesses dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.